Boa noite, pessoal, aqui é o Ronaldo e hoje nós vamos ter 3 relatos aqui no canal. Então, sem enrolar, já vamos ao primeiro relato. O cão de olhos vermelhos. Eu nunca tive coragem de contar isso para ninguém direito, mas resolvi mandar para vocês porque sei que aqui vão entender. O que vou relatar aconteceu comigo faz alguns anos, lá por 2007. Era uma noite comum, lá por meia-noite e pouco. Eu estava voltando da casa da minha namorada. Na época, a gente namorava ainda, e como sempre, vinha a pé. Aqui na minha cidade tem uma avenida grande, bem comprida, uns 3 quilômetros, mais ou menos, toda reta, sabe? Dá para enxergar bem longe, porque o chão é quase plano. Não tem ladeira, não tem nada que atrapalhe a visão. Foi aí que do nada eu vi uma coisa lá na frente. Tava longe ainda, tipo umas 3 ou 4 quadras à frente. No começo achei que era só um cachorro pela forma, mas quanto mais eu olhava, mais estranho ficava, porque o bicho era grande demais. Tava ali parado, sentado na beira da calçada, quieto que nem uma estátua. Confesso que bateu um receio, mas não ia voltar, nem dar a volta inteira só por causa de um cachorro, né? Então mudei de calçada e continuei andando. Só que quanto mais eu me aproximava, mais eu percebia um negócio esquisito. A cabeça do bicho estava virada para o meu lado. E pior, parecia que ele me acompanhava com o olhar, desde que eu tinha entrado naquela quadra. Nessa hora pensei, tô ficando louco ou o quê? Porque não fazia sentido nenhum um cachorro ficar assim, parado, só me encarando. Mas sei lá, talvez fosse só impressão. Talvez. Continuei andando, só que agora mais devagar, mais atento. Quando faltava pouco para passar a altura do bicho, eu parei e olhei direto para ele. E aí que eu vi de verdade o que era aquilo. Era um cachorro mesmo, mas meu amigo, que bicho era aquele? Parecia um Rottweiler, todo preto, enorme. Juro que do tamanho de um pônei pequeno. Devia pesar uns 60, 70 quilos fácil, talvez mais. E o pior, o que me congelou ali naquele lugar foram os olhos. Os olhos daquele cachorro eram completamente vermelhos. Não era do tipo aquele reflexo de flash que bate no olho de cachorro e fica vermelho, não. Era o olho inteiro, vermelho sangue, brilhando, fixo em mim. Meu corpo inteiro travou, senti um frio subir pela espinha e o coração quase saiu pela boca. Nunca senti tanto medo de um bicho na minha vida, porque aquilo ali não era normal, não era natural. Eu tentei andar, tentei sair dali, mas parecia que minhas pernas tinham ficado de chumbo. Cada passo que eu dava parecia que demorava uma eternidade. E o pior, o cachorro continuava ali, sentado, só me olhando com aqueles olhos de brasa. Quando finalmente consegui passar, eu estava do outro lado da rua, alinhado com ele. Juntei a coragem que me restava e olhei de novo. E cara, ele moveu só a cabeça, acompanhando o meu movimento. Sem piscar, sem sair do lugar, só girando o pescoço, me seguindo com aquele olhar vermelho. Foi aí que acelerei o passo de vez. Passei reto, sem olhar para trás. Só quando cheguei na outra quadra, que o chão já descia um pouco, que eu parei e me virei para ver se ele tinha ido embora. Não tinha. O cachorro continuava lá, sentado no mesmo canto, olhando para mim. Aqueles olhos enormes e vermelhos ainda fixos na minha direção. Eu saí dali correndo. Cheguei em casa tremendo. No outro dia, tentei contar para minha namorada, mas ela meio que não acreditou direito.
Contei para alguns amigos também, mas a maioria achou que eu estava inventando ou que eu tinha bebido. Comecei até a duvidar de mim mesmo, sabe? Tipo, será que eu imaginei? Será que foi um surto? Mas eu sei que não foi. Eu estava lúcido. Eu vi aquilo com os meus próprios olhos. Nunca mais vi o bicho. Nunca mais passou nada parecido. Mas também nunca esqueci. Eu só fui ter certeza de que não tinha enlouquecido quando comecei a ler outros relatos de outras pessoas que viram coisas parecidas. Aí eu soube. Aquilo que eu vi era real. Agora, o que era aquele cachorro? Isso eu não sei. Tem gente que diz que há uma penada em forma de bicho. Outros falam em cão infernal, demônio de encruzilhada. E olha que ele estava justamente numa esquina, cruzamento de duas ruas. Tem quem diga que é sinal de tesouro enterrado ou aviso de morte. Eu não sei nada disso, só sei que aquilo não era desse mundo e que nunca vou esquecer aqueles olhos vermelhos. Naquela casa que nunca me deixou em paz. Olá, meu nome é Helena e resolvi mandar esse relato porque, sinceramente, carregar isso sozinha tá ficando pesado demais. Eu sempre tive experiências estranhas, desde pequena, sabe? Mas se eu for contar tudo desde o começo, isso aqui virava um livro. Então vou focar no que aconteceu quando voltei para a casa dos meus pais, já adulta. Eu tinha uns 4 anos quando meus pais compraram aquele casarão. Lembro que, quando vi pela primeira vez, aquele lugar me deu um aperto no peito. Era grande, sombrio, e alguma coisa nele não me deixava confortável. Com o tempo, descobri que a minha intuição estava certa. Aquele lugar guardava coisas que até hoje me fazem evitar certos cômodos. Durante a minha infância e adolescência, dormi em 3 quartos diferentes. O primeiro eu dividia com a minha irmã mais velha. E como a gente era bem pequena e sempre estava junto, não rolava nada muito assustador. Depois me mudei para um quartinho pequeno nos fundos do 2º andar. Esse lugar, até hoje não consigo entrar nele. Minha mãe transformou num ateliê de costura, mas eu passo direto quando vejo aquela porta. Tem algo errado ali, sempre teve. O último quarto onde fiquei foi o maior, na frente da casa, de frente para o quarto dos meus pais. Esse tinha suas coisas também, vultos, barulhos, sensações estranhas, mas nada se comparava àquele cubículo nos fundos. Bom, a vida seguiu, me casei, passei 13 anos num relacionamento que só me sugou a energia. E quando finalmente me separei, não tive escolha. Voltei para a casa dos meus pais. Fui para o mesmo quarto grande de antes, lá no andar de cima. Confesso que fiquei tensa no começo. Quando era criança e adolescente, eu nunca, jamais dormi sozinha naquele andar. Se minha irmã não estava, eu descia e dormia perto dos meus pais. Mas agora eu era adulta, né? Tentei me convencer de que tudo aquilo era coisa da minha cabeça de criança. Acabei me acomodando e, para ser sincera, quando você trabalha 10 horas por dia e chega morta de cansaço, dorme mesmo que tenha fantasma dançando do lado da tua cama. Minha mãe sempre falou que essas coisas têm relação com criança. Depois que eu e minha irmã saímos de casa, ela diz que nunca mais viu nada, e eu nem sabia que ela via essas coisas também. Eu cheguei a acreditar nisso, até meu filho começar a passar uns dias comigo. Ele tem 13 anos e alguns meses atrás me disse que não gosta de ficar sozinho lá em cima.
Disse que sente alguém observando ele o tempo todo e ouve passos na escada, mesmo quando não tem ninguém. Isso já me deixou de cabelo em pé, mas o que realmente me gelou foi quando ele falou do quartinho dos fundos. Eu nunca comentei nada com ele sobre aquele lugar. Ele não sabe que já foi meu. E do nada, ele solta: "Mãe, tem algo naquele quarto pequeno que não me quer lá. Sempre que passo pelo corredor perto dele, sinto um frio na espinha." Tentei acalmar ele. Disse que era sua impressão, que o quarto era apertado e isso dava uma sensação ruim. Não quis assustar meu filho, mas por dentro eu sabia exatamente o que ele estava sentindo. Meu filho tem um problema sério de sonambulismo. Por causa disso e aquela escada íngreme da casa, ele dorme no mesmo quarto que eu. O espaço é grande, cabe 2 camas kings, guarda-roupas, TV, som e ainda sobra espaço para andar. Minha cama fica mais perto da porta para eu conseguir segurar ele caso tente sair andando dormindo. A cama dele fica do outro lado, formando um L com a minha. A cabeceira dele aponta para os meus pés. Numa dessas noites, acordei de repente e vi uma mulher parada ao pé da cama dele. Ela estava entre a cama e a parede, num espaço tão apertado que mal caberia uma pessoa de verdade. Não era sólida, parecia feita de fumaça escura. Dava para ver que tinha cabelos longos e pretos, descendo até a metade das costas. Mas o pior não era a aparência. O pior era que ela estava olhando fixamente para o meu filho. Não era a primeira vez que eu via vultos naquele quarto, mas era a primeira vez que via uma figura feminina. E estava olhando para o meu menino. Fiquei nervosa, mas mais do que isso, fiquei possessa. É uma coisa quando essas presenças mexem com a gente. Mas mexer com o meu filho? Isso não. Isso nunca. Falei baixo, mas com firmeza. Deixa ele em paz. Ele é só uma criança. Sai daqui agora. Levantei, acendi a luz. Ela sumiu. Meu filho nem acordou. Relutante, voltei a dormir. Não contei para ninguém. 2 noites depois, meu filho me chacoalhou de madrugada. "Mãe, ela está lá me olhando de novo." Abri os olhos, lá estava ela. A mesma figura, mesmo lugar, mesma postura. Meu filho estava meio grogue, mas consciente o suficiente para ter medo. Tentei manter a calma. "Filho, fala para ela ir embora. Fala como é feio ficar olhando as pessoas dormirem." Ele ainda confuso murmurou: "Vai embora. Isso não se faz. É falta de educação." Ela desapareceu. Achei que ele fosse esquecer, mas no dia seguinte ele me perguntou: "Mãe, quem era aquela mulher ontem de noite?" Tentei dizer que era um pesadelo. Ele não acreditou, lembrava claramente de mim mandando ele falar com ela. Não deu mais para enrolar. Decidimos não tocar mais no assunto. Ela nunca mais voltou. Não sei o que era, não sei por que o meu filho, mas acho que ela precisava ouvir dele e não era bem-vinda. Essa não foi a pior coisa que vivi naquela casa, não. Tem histórias muito mais pesadas, mas fica para outro dia. Só sei que aquela casa nunca foi só nossa. O livro maldito. Olá, meu nome é Ricardo e preciso compartilhar algo que aconteceu comigo há uns bons anos, quando eu ainda era bem mais novo. Até hoje eu fico arrepiado só de lembrar. E olha que eu sempre fui o tipo de cara que não acredita em nada sem ver com os próprios olhos.
Quando eu era adolescente, eu era completamente obcecado por tudo que envolvia o mundo paranormal. Não era só curiosidade, era tipo uma sede de saber mais, de entender o que estava além do que a gente consegue ver. Eu devorava qualquer coisa sobre o tema, livros, documentários, relatos na internet, vivia mergulhado nisso. Foi nessa época que eu estava fuçando por aí e acabei achando uma edição antiga de um grimório bem conhecido, daqueles que tem uma fama bem pesada. Capa toda preta, meio desgastada. Na época, eu fiquei empolgado, mas quando comecei a ler, achei meio decepcionante. Tinha cada coisa absurda escrita ali que até perdi a graça de ler. Larguei o livro de lado e nem me importei mais. Naquele mesmo período, eu tinha um grupo de amigos que curtiam as mesmas coisas que eu, principalmente música. A gente formou uma banda e ficamos super unidos. O baterista, o Marcelo, virou o meu melhor amigo. Coincidentemente, a gente namorava 2 irmãs. Então, estava sempre na casa delas, praticamente morando lá, de tão colado que a gente ficava. Uma das irmãs, a Juliana, que não era minha namorada, sempre teve uma sensibilidade diferente. Ela via e sentia coisas que a gente não conseguia perceber. Ela era evangélica e detestava qualquer papo sobre esoterismo ou magia. Quando a gente tocava no assunto, ela surtava e vinha com um sermão quilométrico. Um dia, eu e o Marcelo estávamos na minha casa se preparando para passar a noite na casa das meninas. A gente estava conversando sobre ocultismo e zoando um pouco. Eu peguei aquele livro velho e comecei a ler uns trechos em voz alta, imitando, sabe, aqueles filmes de terror bregas dos anos 80. Ele riu, arrancou o livro da minha mão e enfiou na mochila dele, dizendo que ia ler depois por curiosidade, mesmo achando tudo aquilo besteira. Chegando lá na casa das meninas, os pais delas tinham viajado para o litoral. A sogra até tinha liberado a gente ficar lá. O sogro me odiava, mas a mãe dela sempre me protegeu. Como a Juliana era contra essas paradas, a gente escondeu o livro no meio de umas revistas que ficavam num cantinho da sala, onde ninguém mexia. A noite começou tranquila. A gente viu um filme, ouviu música, ficou conversando até tarde. Quando fomos dormir, ninguém tinha nem tocado naquele livro esquecido. De madrugada, eu acordei com um estrondo violento na porta dos fundos da casa. O barulho foi tão alto que parecia que alguém tinha chutado a madeira com toda a força. Chamei o cunhado da minha namorada, que dormia no quarto ao lado, mas o cara nem se mexeu. Já o Marcelo e as 2 meninas também acordaram assustados. O mais estranho, tinha um Rottweiler enorme no quintal que normalmente latia para qualquer coisa, mas ele estava quieto, como se nem tivesse ouvido nada. Eu e o Marcelo deixamos as meninas no quarto e fomos conferir. Pegamos um facão grande que tinha lá, esse que uso para abrir trilha no mato, e saímos para o quintal achando que era algum ladrão, mas não tinha ninguém, nem sinal de movimento. O cachorro continuava paradão na casinha, parecendo até morto de tão quieto. Voltamos para dentro, acalmamos as meninas até elas dormirem de novo e ficamos na cozinha tomando um café, ainda meio nervosos. A porta que tinha levado a pancada ficava bem do lado da pia. Não tinha passado nem 5 minutos, quando ouvimos outra pancada. Só que dessa vez foi absurdamente mais forte. A porta inteira balançou, quase saiu do lugar. E eu vi a madeira vergar. Pulamos de susto, brancos de medo. O pior
é que ninguém na casa acordou de novo, nem com aquele barulhão todo. Parecia impossível. A gente ficou sussurrando, apavorado, decidindo o que fazer. Pensamos que podia ser um assaltante, mas ao mesmo tempo não fazia sentido. Resolvemos que um ia segurar o facão e o outro ia abrir a porta de uma vez para ver o que era. Olha, não vou mentir, a gente não era corajoso não. Foi até irresponsabilidade nossa fazer isso. 2 moleques sem noção. Mas o medo era tanto que a gente só queria mandar embora quem quer que fosse. Como o terreno não tinha muro alto, era fácil pular, e o bairro tinha um albergue perto. Então, sempre apareciam uns bêbados pedindo comida. A gente esperava achar alguém assim, ou no máximo, uns amigos sacanas querendo dar susto. Ficamos esperando mais algum barulho. De repente, alguém começou a mexer na maçaneta pelo lado de fora da porta, devagar, como se tentasse abrir sem forçar. Quando parou de mexer, o Marcelo escancarou a porta. Pasmem, não tinha ninguém. Saímos correndo para o pátio, olhamos cada canto. Lá em cima das árvores, nada. E não tinha dado tempo de ninguém fugir. Foram segundos entre a maçaneta parar e a porta abrir. O cachorro? O cachorro continuava no mesmo lugar, parecendo morto dentro da casinha. A gente voltou para dentro, completamente perturbado. Mal fechamos a porta e a Juliana acordou aos prantos, gritando para a gente tirar aquele livro preto de dentro da casa imediatamente. Ficamos congelados. Enquanto o Marcelo foi buscar, ela contou que tinha sonhado com uma névoa escura envolvendo a casa inteira, por causa de um livro ruim, que a gente tinha trazido sem permissão. Ela disse que era como se fosse uma energia podre atraindo coisa ruim para o lugar. Jogamos o livro na rua, na mesma hora, e deixamos lá até amanhecer. Eu ainda achava que ela tinha inventado, mas aí a gente lembrou. Quando escondemos o livro, ela e a irmã estavam na padaria e o cunhado estava jogando videogame na sala. Ninguém tinha visto a gente esconder. E durante a noite toda, com todo aquele barulho que a gente fez, o cunhado não acordou uma vez, nem o cachorro latiu. Até hoje, nenhum de nós sabe o que foi aquilo. Passamos uma semana ouvindo o sermão da Juliana. O livro, nem sei o que fizemos com ele. Acho que foi pro lixo e esqueci de buscar. Até porque jogamos no meio da rua. Depois, claro, por curiosidade, a gente foi lá e recolheu. Mas enfim, não sei aonde que foi parar. Não sei qual o fim que teve. Com o tempo, eu me afastei desses estudos e daquele grupo de amigos. Continuo vivendo fascinado pelo sobrenatural, mas não daquele jeito doentio de antes. Virei até meio cético com os anos, apesar de tudo o que ouvi. Outras coisas aconteceram naquela casa depois. Uns dizem que era porque a gente mexia com essas paradas. Outros falam que era psicológico. Eu não tenho certeza do que pensar. Mas essa noite, essa foi além de qualquer explicação que eu conseguia dar. É isso aí, pessoal. Esses foram os 3 relatos de hoje do canal. Se por acaso vocês não são inscritos do canal e gostaram do que foi apresentado aqui, peço que se inscreva. Vamos juntos nessa jornada do sobrenatural. Se acaso vocês tiverem algum relato para me enviar, o e-mail para esse envio vai estar passando na tela agora e também vai estar na descrição desse vídeo. E no mais é isso, eu agradeço a todos, tenham todos uma excelente noite e até a próxima.